Eu lembro que eu acertei 116 questões, se eu não me engano, no total. 116 ou 106, eu não tô lembrado agora, mas acho que foi 116. O que me aumentou a minha média naquela época foi a redação, porque eu tirei 980. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, eu tenho 24 anos agora e eu tô indo pro terceiro semestre de Medicina na Universidade Estadual do Pará, a UEPA. Mas eu não sei se vocês sabiam disso, a primeira vez que eu passei no vestibular foi quando eu tinha 16 anos. E tinha acabado de sair do ensino médio, eu passei para Engenharia de Bioprocessos na Universidade Federal aqui do Pará, com 733 pontos de média bruta no Enem 2015, ou as notas daqui, né, que tem aquela bonificação, já tinham desde aquela época, 806 vírgula alguma coisa. Muito engraçado como são as coisas, né? Porque eu tenho 24 anos agora, mas eu sei que alguns de vocês que estão assistindo que vão fazer o Enem esse ano tinham 4 anos quando eu fiz o Enem em 2015. 4 ou 5 anos, né? Eu sei que alguns de vocês nasceram em 2005, 2006, né, que é a galera que tá fazendo 17 anos agora. Pra dar um contexto, porque vocês não fazem ideia de como era o Enem naquela época, era um processo diferente, não a prova em si. A prova até que tinha muitas similaridades. Enem 2015, principalmente, tinha muitas similaridades com o Enem que é aplicado hoje em dia. O que era diferente era a abordagem das escolas, a abordagem do vestibular como um todo, porque o Enem já era porta de entrada para o ensino superior, o SISU já existia, só que muitas universidades importantíssimas, ainda tinham seus processos seletivos próprios. Nessa época, inclusive, a própria UEPA, que é a universidade que eu faço hoje em dia, tinha um outro processo seletivo, que era o PRISE, que era um processo que dava para você fazer de forma seriada, né? Você fazia uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo, uma prova no terceiro ano do ensino médio, e aí eles calculavam a tua nota e você tinha essa forma de ingresso. Tinha um processo seletivo que era uma prova específica deles que você podia fazer também, que era o que valia. Então, o Enem não era mastigado dessa forma que é hoje em dia. Tipo, não tinha muito canal de YouTube falando sobre o Enem. As escolas, o foco das escolas não era necessariamente o Enem, a não ser nas localidades onde essa era a única forma de ingresso. Mas, por exemplo, na minha escola, a gente passava o primeiro e o segundo ano estudando especificamente para a prova do PRISE, que era esse processo seletivo da UEPA, que era muito específico e bem diferente do Enem. Só no terceiro ano que dava uma misturada. A gente passava a estudar com foco no Enem, mas também no processo seletivo normal da UEPA, né? Para quem ia continuar o PRISE, também a minha escola ela dava um pouco para os vestibulares particulares que tinham aqui. Então, por exemplo, algumas informações que hoje em dia são extremamente batidas, inclusive algumas delas que eu vivo falando aqui no canal, na época não eram, assim, a prova não era tão conhecida. Vocês já ouviram falar dessa história que parece que a nota de corte vem aumentando a cada ano, porque cada ano que passa as pessoas vão ficando mais inteiradas, mais especialistas no Enem? Isso de fato acontece, porque quando eu lembro dessa época, a gente não tinha, isso era geral. Os alunos todos não tinham essa gama de conteúdo específico voltado para a prova do Enem, era tudo muito misturado, então a gente ia fazer a prova, obviamente a gente tinha estudado em cima dos conteúdos e tudo mais, porque era ensino médio. Mas esse conhecimento de técnica de prova, das particularidades da prova do Enem, simplesmente não tinha. Eu lembro que na época, quando saiu a nota, eu fiquei muito feliz com o resultado. Pra vocês terem noção, a nota saiu dia 8 de janeiro de 2016, eu lembro, porque foi uma das vezes que a nota do Enem saiu mais cedo. Já pensou? Nota do Enem, dia 8 de janeiro? Você já viveu isso? E uma coisa bem interessante que tem acontecido é que o esquema de notas do Enem tem ficado muito parecido, né, o TRI, com o que era antigamente, porque quando foi 2020, teve uma quebra, assim, tipo, o Enem 2020, o padrão de notas mudou muito, então você tinha uma certa quantidade de acertos que antes te dava uma determinada nota, e aí a tua nota passou a ser bem menor. E agora meio que tá voltando, né, matemática tá voltando a ser bem valorizado, as outras provas também estão voltando a ter o peso que elas tinham antes, então você consegue ter uma determinada pontuação com um determinado desempenho na prova. Isso é uma coisa positiva até para quem não tá galgando os 800 mais, para quem precisa tipo de 700, 720, 730... Porque muito disso você consegue... Obviamente, você precisa fazer uma prova razoável. Por exemplo, quando eu tirei 733, eu tinha acertado 116 questões na prova. Não foi uma prova quantitativamente muito boa, mas uma coisa que ajudou demais mesmo foi a redação, sabe? E isso voltando à importância da redação, a importância de ser uma prova que vale no máximo 1000 pontos, que tá fora do TRI. Acho que pra quem tá precisando de uma nota nessa faixa, assim, sabe, dos 700... Não,
Não, vamos colocar desde os 680 até os 720, 730, 740. A menos de 2 meses da prova, eu acho que assim, o principal hack que você pode ter na manga, o principal macete, o principal pulo do gato é uma redação com a maior nota possível. Nossa, gente, faz uma diferença absurda. Eu não parei pra calcular, mas eu tenho certeza que, por exemplo, se nesse ano eu tivesse tirado 800 na redação, a minha nota teria sido 600 e alguma coisa. E pelo fato de eu ter tirado 980, ela foi pra 733. É uma nota que eu sei que para muitos cursos seria útil hoje em dia, inclusive. Então, além de curiosidade, de falar um pouco pra vocês que são muito jovenzinhos, que na época que eu fiz esse Enem tinham 4, 5 anos, como é que funcionava antigamente, eu quero deixar essa dica aqui de se você não tá procurando uma nota extremamente alta, mas obviamente, se você tá procurando uma nota extremamente alta, isso já é óbvio, né? A tua redação tem que ser boa. Mas se você tá procurando uma nota que tá numa faixa de pontuação um pouco menor, se você tem que focar alguma coisa nessa reta final, foque na redação. E aproveitando o espaço aqui, do meu próprio canal, inclusive peço licença para fazer propaganda do meu próprio material de redação, que eu montei junto com uma amiga minha que é professora de redação, que a gente ensina no material compacto toda a estrutura que você precisa saber da redação do Enem para que você tire mais de 900 pontos. A ideia é que seja jogo rápido, assim, você vai ler esse material, se você é capaz de ler, inclusive, em um dia e começar a testar, mas assim, pensando mais ou menos uma semana você lê o material, você vai testando as coisas, porque lá tem várias estruturas para você utilizar já prontas. Então você vai testando, manda essas redações para correção, você vai ver que você vai conseguir aumentar a tua nota para tirar mais de 900. Aí mais de 900, 920, 940, 960, 980. A gente sabe também que um grande problema das pessoas na hora de fazer a redação é a argumentação, então a gente ensina muito bem como você argumenta lá nesse material, e também a gente tem uma apostila extra que vai de bônus se você adquirir o material, que é a apostila de eixos temáticos. Então tem repertório sociocultural, tem citação para cada um dos eixos temáticos que pode cair no Enem. Então saúde, educação, meio ambiente, esporte, tudo isso você tem nesse material bônus para que você consiga ter embasamento e argumentação necessária para tirar mais de 900 na redação, utilizando a estrutura que a gente vai te ensinar. Então eu vou deixar o link para você conhecer esse material aqui na descrição. Se você me conhece aqui do canal, você sabe que eu sempre fui muito sincero, muito responsável falando de vestibular, eu não fico inventando coisa para vender nada. Então é realmente um material que a gente fez pensando na praticidade de você aprender redação rápido. E eu acho que principalmente, assim, às vezes eu me pego realmente falando muito com o vestibulando de medicina aqui no canal por ser o curso que eu faço. Mas se você tá tentando outra coisa, eu acho que é uma forma de você não, entre mil aspas, assim, não desperdiçar um ano, porque você poderia ter atingido uma nota super suficiente para conseguir o curso que você quer e não conseguiu por conta da redação, que é uma coisa que não precisa, sabe? A redação é simples de você aprender. E é uma coisa que faz uma diferença gigante na nota, mesmo que a tua prova não seja tão boa. Eu até falei isso uma vez aqui no canal, mas se você parar pra pensar, a cada 20 pontos a mais que você tira na redação, são 4 pontos que você aumenta na tua média final. Você já parou pra pensar sobre isso? Tipo, eu tirei 900 e o fulano tirou 920. Se vocês tiveram, se vocês iam ter exatamente a mesma média, o fulano que tirou 920 vai ter 4 pontos a mais. Se ele tirar 940, ele vai ter 8 pontos a mais. Então, a redação ela vai fazendo uma diferença muito grande na nota final. É isso, deixo aqui a indicação do material. Vou deixar um cupom aqui para esse vídeo para ver se incentiva vocês, que é o cupom Mestres da Escrita, que é o nome do material, para você ter 10% de desconto. Eu sei que agora nessa reta final ninguém tá querendo comprar nada, porque a gente já tá muito próximo da prova, mas como é um material de consumo rápido, para você realmente consumir e já aplicar e já conseguir o resultado, deixa esse desconto aqui de 10% para você dar uma conhecida lá, adquire o material. Depois, se você quiser entrar em contato comigo ou com a Lohana, que é a minha amiga professora de redação também, é só mandar mensagem pra gente no Instagram, os contatos estão lá dentro do material, a gente vai te responder com certeza. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi mais assim uma curiosidade barra a dica da redação, né? E eu vejo vocês no próximo. Tchau!